Eu fui para consulta com o psiquiatra e durante a primeira consulta realmente ele fez um diagnóstico. Aquilo, de uma certa forma, me chocou um pouco. Eu sabia que eu tinha uma situação ali, mas como eu comentei, eu achava que era algo momentâneo, mas eu nunca comentei com ninguém que eu tinha sido diagnosticado com depressão. Lidar com alguma questão relacionada à saúde mental é um processo muito solitário. Minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer. Hoje eu olho para trás, realmente sou outra pessoa, mas ainda estou longe da perfeição, né? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio no nosso Vidas Inversas. Vocês, nossas vidas inversas, aonde quer que vocês estejam, em qual canal estejam nos assistindo, sejam muito bem-vindos. Continuem nos transmitindo esse calor que vocês transmitem, participando, mandando mensagem pra gente, respondendo a nossa caixinha, nos seguindo nas redes sociais, compartilhando os episódios com as pessoas que vocês amam e aquelas que vocês querem impactar. Esse espaço, nosso podcast Vidas Inversas, ele é um lugar onde nós planejamos e onde nós nos dedicamos diariamente em receber e compartilhar com pessoas que são comuns. E não comuns no sentido de são quaisquer pessoas, no sentido de ser alguém como você, alguém cujo sangue corre nas veias, alguém que levanta pelas manhãs, que enfrenta todas as batalhas diárias, que tem boletos para pagar, que tem sonhos a serem construídos, que enfrentam lutas internas que somente essas pessoas sabem e poucas pessoas compartilham, ou às vezes nenhuma pessoa compartilha. E nós trazemos essas pessoas aqui para dar voz e voto para elas, para que elas possam se abrir, elas possam se vulnerabilizar aqui contando o que aconteceu, o que acontece e o que acontecerá com elas, para que você que nos assiste possa ter a oportunidade de encontrar outras ferramentas para lidar com todas essas questões da vida que, hora ou outra, nos entristecem, nos abalam, nos frustram, para que você possa ouvir essas histórias e que você possa encontrar um outro caminho para percorrer. E a vida inversa que a gente trouxe hoje aqui com muita alegria, com muita satisfação, é uma pessoa muito especial. É uma pessoa que a gente tem muito carinho, que a gente, as agendas assim, bateram quase de primeira, não foi de primeira, mas foi quase de primeira. E a gente tem uma satisfação enorme de trazê-lo aqui. Como sempre, a gente gosta de trazer pessoas com nomes muito impactantes. Então, recebam comigo aqui o meu convidado de hoje, que é o Elgner Giriboni. Seja bem-vindo, Olá, Elgner. Kátia, obrigado, muito obrigado. Eu estou muito contente pelo convite. Eu estou me sentindo assim lisonjeado. Como comentei com você antes de iniciarmos, é a primeira vez, né, que eu participo de um podcast e eu estou entusiasmado para saber qual que vai ser o resultado disso. Helder, é um prazer realmente estar aqui com você. Muito Já obrigado. conheço a sua história há pouco tempo e do pouco tempo que eu conheço, desde o primeiro momento, eu fui muito impactada, porque além da sua história ser uma história impactante, a maneira com que você vivencia, que você passa isso, toca muito. Eu me lembro que no ambiente em que nós nos conhecemos, eu chorei muitas vezes com o seu discurso. Porque o seu discurso me impactava profundamente. Parece que a gente tinha vivenciado em algum momento aquela história, parece que o jeito como que você transparecia os fatos com tanta honestidade, com tanta veracidade, parece que aquilo se conectava com o meu eu lá, com o meu eu que pode ser que naquele momento estava entristecido, impactado, frustrado, desanimado, e eu vi essa história sempre me colocou muito para cima. É muito importante conviver com pessoas assim como você, é muito gratificante. Que bacana, legal. Você sabe que eu comento com pessoas próximas, colegas de trabalho, amigos e pessoas da minha família que em alguns momentos eu compartilhava as trocas que eu tinha ali na Dale Carnegie com algumas pessoas e elogios que eu recebia ou feedbacks ali na aula, na turma. E eu, às vezes, internalizava isso em casa e falava, gente, mas eu não consigo ver tudo isso, sabe? Esse impacto que as pessoas conseguem, esse impacto gerado nas pessoas ou a percepção das pessoas a meu respeito. E com o tempo, eu até conversando com uma amiga, ela comentou comigo, mas é isso que as pessoas estão vendo. E aí, ela até brincou comigo na época e falou, quando acontecer alguma coisa dessa, algum elogio, um feedback, alguma coisa ah, a seu respeito, você fala, não, ok, eu aceito. É isso aí. Mas é isso, Elner. Eu acho que o brilho talvez esteja aí, né? Sim, Nós latinos, latino-americanos, brasileiros, efetivamente, nós somos moldados numa cultura em que o autorreconhecimento, os elogios,
o engrandecimento, principalmente vindo de outras pessoas, nos causa um pouco de incômodo. É exatamente isso. É incômodo. E assim, né, enfim, isso é cultural, é estrutural, a gente ainda vai levar um tempo para aprender a Uhum, lidar melhor com isso, mas que você continue sendo essa pessoa de impacto positivo, porque é isso que você é, assim que a gente te vê, e é isso que a gente quer que outras pessoas tenham oportunidade de compartilhar conosco. muito bom. Então, para a gente começar, o Elgner, ele é um homem multifacetado. É uma pessoa que começou a trabalhar muito cedo, sempre muito estudioso. A gente conversou agora há pouco antes de começar CDF, assim como eu, né, na escola, bom aluno. E o Elgner começou a carreira dele muito cedo. Ele estudou em escola técnica, ele ingressou no setor técnico, passou por uma série de empresas multinacionais. Hoje ele está ali numa empresa, eu acredito que esteja multinacional também, né? Passou por muitas grandes multinacionais, está numa outra multinacional. Muita coisa aconteceu na história do Elgner que a gente vai ouvir aqui. E o que traz o Elgner hoje aqui, assim como a proposta do nosso Uhum. podcast, é, quando é que, apesar de ser toda essa potência, você começou a lidar com uma necessidade ou diversas necessidades de inverter e de se reinventar. Quando é que a vida pegou você e te torceu, te colocou de ponta cabeça e falou assim: peraí, não é bem assim. Agora eu vou te cutucar aqui desse lado. E o que que você fez para que tudo isso pudesse ser reinventado, retrabalhado, reconstruído e ser essa pessoa que você é hoje aqui? Então, para começar, fica à vontade, você é o nosso grande convidado de honra hoje. Você pode começar, Egner, por onde você quiser, né? A gente tem um roteiro, a gente escreve algumas coisas aqui, por onde você quiser. Mas conta pra gente como é que foi essa jornada de ser esse grande profissional da área de facilities. Se você quiser também dar uma palhinha, o que é facilities para as pessoas, aqui fica à vontade, a casa é sua. É, como você comentou, a minha base, eu estudei na época que era ainda primário, ginásio, colegial. Toda essa jornada foi em escola estadual. Eu estudei em escola estadual. O, o segundo grau, eu fiz um segundo grau técnico em eletrônica e eu acho que um, realmente um direcionamento para o início de carreira foi ali. Eu me lembro que na metade do curso eu já estudava à noite e aí pintou a oportunidade de um estágio, eu me inscrevi num processo, fui aprovado, iniciei como estagiário em eletrônica, depois fui para técnico em eletrônica há um tempo. E eu sou uma pessoa de muita sorte, eu acho, porque eu conheci muitas pessoas bacanas na minha carreira e através de contato com uma dessas pessoas, quando eu era técnico, essa pessoa ela tinha iniciado com uma posição de gerente de serviços numa multinacional que precisava de know-how com o que eu fazia na época da carreira técnica, que era mexer. Eu fazia reparo em impressoras, né? Eu trabalhava numa assistência técnica e eu tinha um know-how com impressoras e me lembro que fui convidado por esse colega para uma posição de analista de suporte numa multinacional. E eu fui. Então eu acho que foi o primeiro passo importante na minha carreira e já ingressei numa multinacional. eh, eu estou falando de 2001. E aí comecei numa multinacional. Dali isso foi me levando para outras empresas multinacionais, felizmente todas por indicação também, participando de processos, sendo aprovado e seguindo. E, na verdade, o que me abriu portas para a carreira foi o meu skill técnico em eletrônica, apesar de hoje não ter nada a ver o que eu faço, né? Mas eu pulei para analista de suporte e depois eh, já a minha segunda oportunidade em multinacional já foi para uma oportunidade de já mais voltada para gestão, mesmo muito, muito jovem. Que idade você tinha? Eu tinha, foi em 20 anos? 2005, eu tinha, eu tinha 76, 86, 96, eu tinha 20 e 28 pouquinho. 8 anos, eu acho. Como gestor, você já ingressou como gestor Eu já aí. ingressei como gestor Legal. e por conta do meu background com impressoras.
que eu come- Você que adquiriu co- um grande conhecimento, as exatamente. pessoas viram toda a desenvoltura ali, toda a técnica e competência e falaram: olha, esse cara, acho que dá para. Eu me lembro que quando eu iniciei na Samsung, eu tinha uma posição de supervisor de serviços. Eu era o mais jovem entre os supervisores de serviço. Então o pessoal até brincava, sabe, comigo, me davam apelidos, mas de uma forma Carinhosa. carinhosa pela minha pouca idade para aquela função, né? E ali que começou. E aí em 2009, eu fiquei na Samsung até 2009. Em 2009 Foi bastante tempo. foi quando eu me deparei com a primeira situação Primeira, desafiadora, né? um ponto sobre isso. Olhando para essa trajetória sua, super estudioso, super dedicado, chegou na empresa, se destacou não só naquilo que você foi fazer ali, mas num montão de outras coisas. Inclusive, alguém olhar e falar, cara, esse cara aqui, tá pronto para ser um gestor, mesmo com pouca idade. Ele tem todo o approach, ele tem know-how, tem conhecimento e tem o perfil. Na sua infância, adolescência, tinha alguém que te inspirava muito, quer seja da sua família ou fora da família, a ser um grande profissional? Que você olhava e falava assim, eu quero ser que nem fulano. Tinha alguém? Tinha, Teve tinha. uma musa inspiradora? Sim, o meu pai sempre trabalhou muito, muito, muito. O meu pai, ele trabalhou 40 anos num único emprego na Varig. Você tem irmãos? Eu tenho dois Ah, seu irmãos. pai trabalha na Varig, olha que maravilha. E meu pai, ele trabalhava com manutenção na parte lá, era chamado setor de hélices. Aquilo para mim já era um orgulho muito grande. Eu me lembro que sempre que eu podia, sabe, oportunidades quando você está com seus amigos de infância brincando e conversando. Ah, meu pai faz isso, meu pai faz aquilo. Eu me lembro que eu falava assim de boca cheia, sabe? Ah, meu pai trabalha na Vale, ele é técnico, e tal. Eu achava isso o máximo. E mas os meus dois irmãos, eu tenho uma diferença de 12 anos para um e 13 anos Seu para o mais velho. Eu caçula. sou o caçula, a raspa do tacho. Tem um peso ser o caçula? Tem um peso, tem um peso. Eu comento também quem me conhece sabe, né? Eu acho que eu fui o mais mimado. Naturalmente, É, os caçulas têm eu fui o esse mais mimado privilégio, dos né? três. Mas eu, na adolescência, já acompanhava um pouco assim. A gente observa muito, né? O meu pai trabalhando, minha irmã começou a trabalhar, o meu irmão começou a trabalhar, ambos fazendo faculdade. Te inspirou. Aquilo me inspirou muito, assim. E eu me lembro que eh, o meu irmão era uma figura forte para mim, assim, porque e sempre foi uma referência em vários aspectos. Eu comecei a jogar futebol inspirado um pouco no meu irmão, que eu achava que jogava bem. O time que eu torço foi uma escolha Qual é o influenciada time pelo que meu você irmão. torce, Eu torço pro Elguer? Palmeiras. Olha aí, ó. E coisas que me marcaram muito nessa jornada, em termos de influência, eu me lembro que o meu irmão, ele trabalhou por muitos anos, meu irmão foi bancário, um Certo. período da carreira dele, e ele trabalhou muitos anos no Banco Real. Então, o meu irmão, eu me lembro que à noite, ele saía do banco, ele ia para a faculdade, e eu me lembro que chegar à tarde da noite em casa, eu ainda estava lá, acordado, etc. Eu via meu irmão chegando de terno, todo arrumado, porque era o dress code dele para o trabalho, eu achava aquilo Incrível. demais, assim. E eu sempre comentava também com amigos e tal, de uma maneira muito orgulhosa. "Ó, meu irmão trabalha no Banco Real, ele já está lá há tantos anos, etc, tal." E eu via ele de terno, aquilo realmente gerava muita admiração em mim. Então, eu sempre pensava, esse é o caminho que eu quero seguir, igual, independente do segmento. A minha irmã é professora e o meu irmão é formado em economia, pós-graduado em finanças, desculpa, formado em economia, e ele tem uma pós ainda na área, em finanças. E então isso tudo sempre foi uma referência muito positiva para mim, pensando, é isso que eu quero, sabe? Então, É seus isso que eu maiores quero. musos inspiradores nasceram dentro da sua própria casa, e Exatamente. dali você começou a traçar a sua trajetória, inspirado, mas não conduzido. O que eu quero dizer com isso? Em nenhum momento seu pai ou seu irmão chegaram a você e disseram assim, Elgner, seja tal coisa, estude tal coisa, isso é melhor. Não, foram escolhas suas. Não, não, nunca teve isso. Entretanto, o meu pai conversava muito comigo sobre o segundo grau técnico, que na época era Perfeito. algo muito forte, Sim, né? Era algo realmente que dava um direcionamento muito, muito interessante para as pessoas no que diz respeito à instrução, formação. isso. E, e aí eu me lembro que eu tinha terminado o colegial, meu pai conversando comigo sobre isso,
eu acabei sendo convencido e me inscrevi para um vestibulinho na escola técnica que eu estudei, que foi a ETEC Guaraci Silveira, em Pinheiros. Que legal. Fiz os 4 anos de colegial. E eu me lembro que na metade do curso, no começo, ok, eu fiquei um pouco chateado, eu me lembro, até pela idade, porque eu sempre estudei a vida toda na mesma escola estadual, que é próximo do condomínio onde eu moro. E naquele momento foi uma ruptura porque eu ia me distanciar dos meus amigos. Então, no começo, ai, não sei se eu quero, não quero, quero ou não quero, meu pai, mas isso vai ser bom para você, etc e tal. E eu fui. E aí eu me lembro que na metade do curso eu já estava encantado pelo curso. Já comecei a fazer pequenos projetos, pequenos reparos, até que no penúltimo ano eu fui para a noite, eu estudava, lá era puxado, eu tinha aula, era período integral, eu tinha aula todo dia das 7 às 16 e tinha Uau, aula de sábado. E aí no penúltimo ano eu fui para a noite, e aí quando eu consegui meu primeiro estágio aí, realmente isso para mim foi um sonho. foi algo que e ali foi um pontapé importante porque isso que me abriu portas para minha primeira multinacional, que depois abriu portas para a segunda, E assim, e assim foi, essa sabe? trajetória sua de sucesso. Que legal, assim, dá pra, quase palpável o quanto que você enche os olhos quando você fala de trabalho. Isso é uma coisa que te orgulha, uma coisa que te norteia, que te enche de alegria, né? É bem bacana. Então, Elgner, de 96, quando você começou a estudar sobre isso, até 2009, que a gente falou agora há pouco, que é onde você se deparou com uma primeira questão, a primeira necessidade de reinvenção, vamos dizer assim. Sim, O que que aconteceu nessa carreira de sucesso, né? Uma família estruturada, um pai orientador, é, um rapaz extremamente estudioso, que alcançou o sucesso mediante os esforços que foi aplicando. E o que que aconteceu nessa trajetória que você se deparou com uma situação em que você pensou assim: eu preciso de ajuda, algo não está certo. sim. Em 2009, era o meu último ano de Samsung. Eu tinha passado por um término vou dizer assim, noivado, porque eu namorei bastante tempo e o último ano foi o noivado. E ali pressão no trabalho, né? Eu tinha uma posição importante, uma pressão forte. Acho que a primeira jornada profissional minha que eu tive que realmente lidar de frente com pressão mais forte, cobrança por resultados, etc. Tinha um escopo de trabalho muito orientado à gestão, a indicadores de desempenho, então a cobrança era forte e eu viajava muito. Eu ficava às vezes 2 semanas direto viajando, ficava aqui, voltava, ficava no escritório mais uma semana, depois viajava mais duas. Então, assim, minha jornada de Samsung, ela foi Foi muito intenso. praticamente. Eu tinha uma vida muito ativa em sala de embarque, assim, eu viajava muito. Lá nesse período, onde você provavelmente teve uma estafa mental muito grande pela carga de trabalho, por viagens. Hoje, atualmente, eu trabalho, eu também viajo, não tanto quanto você na Samsung. Tem alguns períodos que eu viajo bastante, outros não muito. Então, eu tenho muito na estrada. E eu sei o quanto isso é desgastante. Eu sei o quanto chega no final da semana, se você viajou 3 dias dirigindo, ou que seja voando, o que foi que você foi fazer, você está exausto. Assim, mentalmente você está esgotado. Você não quer sair, você não quer Exato, conversar, você não quer exato, assistir nada, você não quer ler. Você quer dormir e às vezes ficar só, exatamente. né? E era puxado porque eu viajava bastante para as capitais do país, principalmente um período mais forte para o sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e às vezes para os interiores. Então, desses estados. Então, às vezes eu ia até a capital, fazia um trabalho lá e depois pegava um carro e ficava viajando pelo interior, tanto do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, era muito puxado mesmo. E eu comecei a me deparar com situações de tristeza. De repente, comecei a notar isso, sabe? Muita tristeza, baixo astral, desânimo. E, e aí isso começou a afetar minha vida pessoal e profissional, a ponto de eu, do lado pessoal, não querer sair de casa, evitar sair com amigos, com família, ficar mais em casa, dormindo, sabe? Que
Já percebi ali algumas situações de não querer sair, meio que me esconder ali. E no trabalho, isso afetou o meu desempenho. Eu percebia, sabe, que o meu Que você estava rendimento comprometendo. ficava comprometendo o meu desempenho e os meus resultados. E aí eu cheguei numa situação um dia, eu me lembro muito bem disso, eu estava lá no escritório, assim, eu realmente perdi um pouco o equilíbrio ali emocional da situação e liguei para uma colega que trabalhou comigo na Lexmark e eu me lembro que nós conversávamos muito enquanto trabalhamos juntos e ela comentou de uma situação dela também, etc e tal, em que ela foi procurar ajuda. E aí, na hora ali daquele desespero, o nome dela me veio à cabeça, sabe? Que bom ter uma referência Pois ali. é, e aí eu liguei para ela. E aí, nessa conversa, eu me lembro que quando eu conversava com ela, enquanto eu conversava com ela, eu estava assim, em prantos, sabe? Realmente desesperado. E aí ela tentou ali, durante a conversa, me acalmar um pouco e me deu o contato de um psicólogo. Oi, Wagner, eu quero fazer uma pergunta aqui. Vamos fazer uma pausa no contato do psicólogo. Você estava vivendo um momento de ascensão na sua carreira, você estava se Sim, desenvolvendo, você estava crescendo, tendo muita oportunidade, reconhecimento. É importante a gente falar sobre isso para as pessoas que vão escutar, porque eh, muitas pessoas associam a depressão, associam esse quadro de estafa mental, de cansaço, de tristeza, de tudo isso. Elas costumam associar isso a situações de problemas, de derrota, de falta de reconhecimento, de baixa na vida pessoal, baixa na carreira, baixa em tudo isso, costuma associar uma coisa a outra. E é importante a gente ressaltar que nem sempre para vocês lidar, a depressão não chega dentro de um formato. Para você se deprimir, você. Não é assim que funciona. exatamente. Ela vem muitas vezes de um jeito totalmente inesperado e você às vezes nem sabe como diagnosticar isso. E também, às vezes, não caiba a nós fazer o diagnóstico. Por isso que a gente precisa de Sim, um profissional. exato. Como é que estava a sua carreira nessa época? Minha carreira estava muito boa, estava muito boa. Eu tinha um resultado ótimo eh, na Samsung. Eu realmente consegui, ao longo do período que eu estive lá, realmente me desenvolver, né? Eu entrei num momento e saí em outro, realmente. E aí, quando eu comecei a perceber meu desempenho, minha motivação ali no dia a dia, diferentes, eu percebi que tinha alguma coisa errada, sabe? Achava que era algo transitório no momento, eu não tinha um conhecimento pleno. E quando eu fui e consegui eu me lembro que naquele dia que eu liguei para minha amiga, na parte da tarde eu consegui um encaixe com um psicólogo que eu liguei para ela, foi uma indicação. eh, liguei por indicação de uma pessoa, etc e tal, e ele acho que viu a minha situação e falou: "Não, eu consigo falar com você, vem para cá hoje". E eu fui para lá à tarde. E ali acho que foi um momento importante porque durante a conversa ele realmente identificou um quadro depressivo e me caminhou para um psiquiatra. Eu fui para consulta com um psiquiatra e durante a primeira consulta realmente ele fez um diagnóstico. Aquilo, de uma certa forma, me chocou um pouco porque eu sabia que eu tinha uma situação ali, mas como eu comentei, eu achava que era algo momentâneo, Ou muito mas simples, né? exatamente. E como não passava, eu falei, poxa, deve ser alguma coisa a mais. E aí quando ele fez o diagnóstico, eu me lembro que eu fiquei assim chocado com aquilo e para você ver como era a minha cabeça, eu acho que refletia um pouco até o momento, sabe? Da sociedade, das pessoas. Eu, no final das contas, depois do primeiro diagnóstico, eu tentava esconder ao máximo aquilo ali. Esconder de você mesmo ou das Não, eu não escondia pessoas? mais de mim, mas eu escondia das pessoas, escondia da sociedade. Então, no escritório eu não comentava com ninguém. Você achava que aquilo como eu posso dizer, era vergonhoso assumir que você Sim, precisa de sim, ajuda de exato. um Eu profissional tinha de esse saúde. receio e também porque eu acho que era algo que Era um hoje tabu, né? era um tabu muito forte. Então eu também tinha muito receio de julgamentos. Ah, isso aí é frescura, isso é bobagem, Poxa, qualquer um isso lida você com está sendo isso. fraco, não está sabendo lidar com uma situação. É, você, você
isso aí é porque você foi uma criança mimada, isso aí é porque você não sabe lidar com os problemas, você precisa amadurecer, crescer. Então eu tinha esse receio. E aconteceu em algum momento no trabalho, em casa, com o seu relacionamento, com amigos, em algum momento você escutou alguma coisa, ou nesses termos que você colocou, ou algo parecido com isso? Tipo, não é pra tanto também, né? Muitas vezes, Poxa, muitas vezes. Depois em que o tempo foi passando e as pessoas começaram a ter mais conhecimento, próximas a mim, isso acontecia frequentemente. Só que ainda eu resistia muito de contar. Eu acho que eu me lembro de ter saído da Samsung, porque eu recebi uma outra proposta e fui para a e é importante concorrência. ressaltar que você nunca deixou de trabalhar. Nunca deixei. E eu É, sempre omiti isso. Então, a Samsung, quando eu recebi uma proposta da concorrência para aceitar uma outra oportunidade que eu entendi que para aquele momento era mais interessante, até por tudo que eu estava passando, eu saí de lá, mas eu nunca comentei com ninguém que eu tinha sido diagnosticado com com depressão e que estava depressão. passando um processo. E eu me lembro que na primeira consulta com o psiquiatra, a volta para casa também foi para mim um processo que me gerou. Eu no carro já tentando. Você aceitou a ideia de cara ou você ficou relutando, dizendo, imagina, não tenho isso, Eu que isso? aceitei, eu fiquei bastante chateado. Só que eu realmente relutei para abrir isso. E eu me lembro que na volta para casa foi um processo, eu no carro pensando, como que eu vou falar isso para meu pai e para minha mãe também, sabe? Até esse ponto, para você ver como que Te era a situação. angustiou. Mas aí foi tranquilo, meu pai e minha mãe realmente aceitaram. Também não tinham um entendimento pleno disso e Como é que eles sabiam. receberam essa informação? Você chegou lá e falou, pai, mãe, olha, eu não estava vivendo um momento muito legal, eu procurei um profissional de saúde mental e eu tive X diagnóstico. Eles se calaram, te mostraram apoio, porque a gente sabe, né, Ogner, que para os nossos pais, para as pessoas dessa época dos nossos pais, eu digo nossos pais, eu não tive esse privilégio, né, de ter pais ali presentes. Eu fui criada com a minha mãe. Mas para os nossos pais, essa idade, essa faixa etária, tanto era um tabu falar em questões psicológicas, quanto era um tabu a maneira de amar deles e de demonstrar apoio e carinho, não era tanto falando, né? Exatamente. Os meus pais eram assim. Até pela diferença de idade, sabe? Então eu me lembro que eu na sala com eles comentei sobre isso com os dois, e aí naquele momento eles foram muito abertos, sabe? Que bom. Receptivos, me acolheram, então eu senti ali realmente um suporte apropriado deles. Não, ok, filho, tudo bem, então. E aí comentei que eu havia iniciado um tratamento com remédio, né? Que eu já tinha sido que eu saí da consulta com Uma remédio lista de prescrito, que eu ia medicamentos. comprar, etc e tal. Não, tudo bem. Então você precisa fazer esse tratamento e vamos lá, trata, porque você vai melhorar. O... E aí, o meu pai ele ficou um pouco angustiado, porque o meu pai ele acompanhava mais a minha jornada profissional do que a minha mãe, no sentido de que eu conversava mais Se com ele sobre trocaram isso, mais, né? carreira, desde a época do curso técnico e tal. E a minha mãe era mais aquela preocupação de mãe, Do não, se meu amor filho tá mesmo, né? bem, se ele não tá bem, se vai ficar bem. Não olhava muito para a questão do trabalho. E foi dali que começou. Então eu comecei, foi o primeiro contato meu com uma situação como essa. É, e o suporte foi importante porque era jovem, a primeira situação que eu tive que lidar com uma questão de saúde mental. E o direcionamento ele é importante para você saber que caminho seguir, né? Porque senão acho que não teria conduzido ou cuidado ou olhado para isso de uma maneira apropriada, sabe? Então Nesse dali começou o diagnóstico, tratamento com psiquiatra e terapia. terapia, psiquiatra e medicamentos. Nesse período em que você se deparou com o diagnóstico, saber que tinha alguma coisa errada, você já sabia. E isso te fez procurar um Sim. profissional, procurar a ajuda de uma amiga que te levou para um profissional que te colocou no caminho do tratamento correto. Nesse momento, você ainda estava dentro do relacionamento ou ali, ou já tinha rompido? Eu ainda estava. Eu ainda estava. E aí, bem nesse meio de. Eu acho que aconteceu, assim, quase que ao mesmo tempo, sabe? Ah, essas questões de eu me sentir deprimido, mais triste, cabisbaixo, afetou minha motivação, desempenho no trabalho. Quando eu procurei ajuda, eu já estava praticamente ali no, na reta final do relacionamento, na verdade. Ah, Então aconteceu isso meio concomitantemente, é, né?
meio próximo, porque eu me lembro de já estar na outra empresa trabalhando, eu já não estava mais no Ah, sim. relacionamento. Ok. Então, até para que a gente possa dividir com as pessoas, o quanto a depressão ela é uma doença palpável, né? Porque ela movimenta negativamente todas as áreas da sua vida, né? Porque se a sua mente não estiver equilibrada, que é isso que o tratamento vai te levar, e o equilíbrio não é necessariamente estão resolvidos os meus problemas, Exato, né? exatamente. Não tem nada a ver com isso, não efetivamente, mas é que o equilíbrio é você encontrar metodologias, seja elas medicina medicamentosa, a medicina intelectual, o tratamento psicológico, o apoio, essa rede de apoio de amigos, família, do relacionamento, de tudo isso, para você aprender a lidar de uma forma mais positiva com todas essas questões e encontrar caminhos diferentes para canalizar as suas emoções, para você ah, encontrar uma outra maneira de se refazer, de se reinventar, de se encontrar dentro de tudo isso, que é isso que o tratamento faz. Exatamente. E aí você lidou com isso e você, mesmo que não plenamente, você manteve sua vida profissional estabilizada, mas uma área foi afetada fortemente, que foi a questão pessoal. E, acima de tudo, você tinha receio de contar para as pessoas e da maneira com que o julgamento delas, que eu acho que isso é uma questão que a gente lida a vida inteira, né? Exato. Como as pessoas estão me vendo? Será que as pessoas vão achar que eu sou doido, que eu sou maluco? Será que as pessoas vão achar que eu tô me desgastando por pouco, né? É isso que a depressão faz com a gente. Exatamente. E eu vejo que você passou de uma maneira muito positiva, assim, você desde o começo você foi maduro, você foi favorável às suas necessidades. Você falou, tem alguma coisa errada, deixa eu falar com alguém que eu já sei que passou por isso e pode me ajudar. E aí essa amiga, a gente pode falar o nome dessa amiga? Ou melhor, Não pode, podemos. Vânia, o nome Vânia, dela. maravilhosa, Vânia, obrigada por ter ajudado o Elgner. E aí, Elgner, você seguiu trabalhando. E a gente sabe que a depressão, enquanto acontece a depressão na nossa vida, todas as outras áreas da nossa vida continuam acontecendo. E os Exatamente. problemas continuam acontecendo. Então, você continua tendo saúde, família, amigos, projetos, sonhos, dívidas, planejamento estratégico da sua própria vida, da empresa, as cobranças. Como é que foi lidar com tudo isso? E como é que foi lidar com tudo isso lidando paralelamente com a depressão? Não foi fácil, porque era tudo novo para mim. E você comentou um ponto importante que eu consigo resumir da seguinte forma: o processo, lidar com alguma questão relacionada à saúde mental é um processo muito solitário, porque você, ainda mais naquela época, eu acho que hoje menos, mas você tem medo de julgamentos, você tem medo do que vão falar, você tem medo de ter algum problema no trabalho por conta de alguém que ficou sabendo. E aí eu pensava até nisso, se a empresa souber, eu posso ter algum problema, eles vão me desligar, etc. Tal. E julgamento de colegas, de família, da sociedade no geral. Então é um processo muito solitário e, e a melhora ela não é rápida, ela é da noite para o dia. Acho que o primeiro passo para você melhorar é você aceitar que você tem um problema e que você precisa cuidar disso. Então é acolher sua própria dor, o que você está sentindo ali e, e seguir com isso, e não é só tomar remédio ou fazer terapia, é uma série de coisas, Conta sabe? um pouco pra gente, o que mais que você fez nesse período? Além do remédio, Eu terapia, o que que mais te ajudou? eu eu comecei a olhar mais para outras questões que eu não olhava tanto na época, por exemplo, atividade física, tentar algo que realmente não acontecia até a época da Samsung, que é equilibrar a vida pessoal e profissional. Eu não fazia isso, e aí você começa a olhar um pouco mais para isso, pensando, eu preciso cuidar de mim também. E não só viver para o trabalho. Então, essa situação faz com que você tenha um olhar diferente sobre as coisas, mas não é da noite para o dia. Então, eu me lembro que depois da Samsung, eu tive passagens rápidas pela Nokia e pela Lenovo, e que ainda não estava 100%, sabe? Então, eu me lembro que na Nokia e na Lenovo, assim, era um sacrifício muito grande para mim
lidar com algumas situações profissionais do dia a dia, sabe? E eu ficava o tempo inteiro de olho, me vigiando, questão de comportamento, Se questão do vigiando. desempenho, questão dos resultados. E eu olhava o agora com o antes, eu falava, ainda não tá legal, sabe? Tive passagens rápidas e o meu desempenho não era dos melhores. E isso também fazia eu me cobrar muito, sabe? Por querer mudar. E, e depois o tempo vai passando, você vai começando a ter uma visão diferente sobre as coisas, a maturidade também vai te trazendo isso, os tombos que você leva te trazem também a olhar de forma diferente as coisas. Então, chegou no momento em que eu falei, ainda está faltando alguma coisa, sabe? E tentei incorporar atividade física, tentei equilibrar melhor a vida pessoal com a profissional. Eu me lembro que na época eu também acabei achando que a terapia, quando eu comecei, com o profissional que eu fazia, ela me atendeu plenamente até um determinado momento, e dali eu acho que precisava de algo diferente, troquei de terapeuta. Por fim, hoje eu acho que hoje eu estou desde essa jornada, com a terceira psicóloga, o terceiro profissional, sabe? E aí eu me encontrei, porque eu encontrei um profissional que realmente conseguiu encaixar bem, sabe? A questão do direcionamento e do acompanhamento. E Bateu com o que você bateu, precisava e o porque que. aí, nesse meio tempo, outras coisas foram acontecendo, a minha vida teve outros desdobramentos, e que aí a situação foi mudando um pouco, a ansiedade, a depressão já era um pouco mais controlada, menos latente, só que eu comecei a me deparar com uma situação de ansiedade. Uau! Alganeira, pra a gente entrar nesse segundo momento, né? Que é a chegada da ansiedade, né? Do transtorno de ansiedade, enquanto se trata de uma depressão e todas as coisas que vieram junto com isso, nesse caminhão de necessidade de inversão, que aqui inversão a gente quer dizer onde é que você virou o jogo? Onde é que você mudou a fórmula matemática, que é o que aconteceu com você? Você colocou agora há pouco aqui que você trabalhou numa empresa X, PTO, empresa Y, que são grandes nomes aí do mercado de tecnologia. A gente sabe que essa questão de lidar e observar melhor a saúde mental das pessoas, dos colaboradores, até da família, enfim, de modo geral, isso é uma coisa muito recente, é muito nova, é um bebê ainda. Pensar em saúde mental como metodologia e ferramenta para melhorar a vida Sim, das pessoas, sim, né? exatamente. Ou como algo que faz parte da vida das pessoas. Alguma dessas gigantes tinha algum programa de saúde mental efetivo, ou pelo menos começando alguma coisa que você pudesse sentir? A gente sabe que quando a gente, principalmente nós, a gente tem a mesma faixa etária, então eu sei exatamente do que a gente está falando. É muito receoso para a gente se abrir numa empresa e dizer assim: olha, eu sofro de Sim, exato, depressão. É exato, receoso. Talvez mesmo se nós soubéssemos que existia esse programa, talvez nós ficaríamos receosos de aderir. exatamente. Mas é importante saber se existia, e se você sentiu algum tipo de acolhimento nesse sentido. Eu não teve isso, mas eu justifico que, primeiro, eu comentei por conta dos meus receios e do momento, eu realmente não abria isso para ninguém, eu sofri em silêncio. Então, as empresas por onde eu passei, da Samsung até a Lenovo, passei pela Samsung, a Nokia e a Lenovo nessa jornada, elas não sabiam desse processo. E na época não havia nenhum programa efetivo, né? Hoje não tenho dúvida Que de que, haja que haja. E eu também não tenho dúvida de que no momento, se eu tivesse falado, eh, ocorreria algum um tipo de acolhimento. acolhimento. Hoje, provavelmente, o acolhimento seria diferente, até por uma questão de tendência, de mercado, de como estão as coisas e de momento, né? As empresas realmente se estruturaram para isso. Então, eu não tive isso, mas eu não posso atribuir que realmente não A tive falta de por uma falha interesse da das empresa. empresas. Não, não foi isso. Elas não sabiam, e eu também não tinha coragem de contar isso, sabe? Ó, Sei. Você tocou num ponto muito importante. Agora, você tem tocado em pontos de uma maneira muito serena. É bem legal saber olhar agora e ver como é que você
te ver superado, né, dessas coisas, porque você passa isso com muita serenidade. Mas a gente sabe, você colocou num ponto muito importante. Há uns dias atrás, nós passamos com um rapaz também aqui, em que ele falava sobre a batalha silenciosa da depressão, e a batalha silenciosa que a maioria dos homens passam com a depressão, porque, embora seja um tabu para ambos os gêneros, para todos os gêneros, para alguns homens cis, né, os amões, os machões e tal, é mais difícil assumir-se nesse lugar de fragilidade, porque a depressão fragiliza. É um momento onde eu falo assim: não estou conseguindo lidar sozinho com a minha mente. Eu preciso de ajuda, de apoio, de acolhimento. E é importante a gente falar sobre essa questão de como isso atinge muito a questão dos homens, mas não somente. Eu também passei muito por isso, por batalhar silenciosamente a Exato. Esse depressão. processo é terrível. É terrível. Você, às vezes, bate um tremendo desespero e você está numa roda de pessoas, aí você bate aquele pânico de pensar assim: essas pessoas que estão aqui, normalmente, por exemplo, você tem uma equipe gigante de pessoas que se lidera hoje. E eu acredito que anterior à Coopervision, você teve outros liderados, 10, 5, 20, que sejam liderados. E essas pessoas te enxergam como um condutor, é o meu capitão, né? Sim, exato. E como é que eu assumo que existe um barulho na minha mente que eu não consigo silenciar? E como é que essas pessoas vão me olhar? Como é que essas pessoas vão confiar que eu sou capaz de conduzi-las? Essa batalha silenciosa, ela é uma batalha que a gente precisa olhar com muito carinho e nos leva até um outro ponto, que é bem interessante. A gente lida com as pessoas no trabalho, quem são os seus clientes, quem são os seus clientes externos e os externos, quem são os seus colaboradores, os líderes dos seus líderes, os diretores. Uma grande parte dessas pessoas, e principalmente a liderança, a liderança é um trajeto solitário. Quanto mais alto é o seu posto de liderança, mais solitário você tem, porque vai reduzindo o número de pares. E Exatamente. às vezes você não tem a segurança nesse meio de pares para você se abrir. Então você sofre muito sozinho. E até esse momento legal aqui desse espaço que a gente está conversando, para você que é um líder, né, um líder de sucesso. Gente, o Elgner, ele tem uma coleção de troféus de atendimento ao cliente. Ele realmente é uma pessoa de muito sucesso na profissão. O resultado está aí nessas grandes empresas que ele passou e onde ele está hoje. Mas ele é uma pessoa. Corre sangue nessas veias. A Exatamente. mente borbulha também. E tem uma série de outros desdobramentos. E aí, Elgner, conta pra gente, como é que foi você estar lidando, controlou ali, equilibrou a sua questão mental da depressão e de repente chegou um transtorno de ansiedade para você. O que que te levou a isso? Se é que tem um caminho ou são vários, Sim, né, desdobramentos. eu acho que quando eu tive o diagnóstico de depressão, de uma certa forma eu já me via um pouco ansioso, mas eu não conseguia separar as coisas, sabe? E o tempo foi passando, felizmente, sabe? Tudo que eu comentei com você do ponto de vista de suporte, acolhimento, a forma como eu fui, como as coisas caminharam com relação ao meu tratamento, realmente a depressão ela foi realmente diminuindo a ponto de chegar em algum momento eu cheguei a ter depois em outra passagem com um psiquiatra, depois outro psiquiatra também, porque eu me lembro que o primeiro psiquiatra que eu passei foi uma questão de comodidade também, porque foi uma indicação e ele aceitava o convênio que eu tinha na época da empresa. Passei com ele um tempo. E quando eu saí da Samsung depois, eu busquei outros profissionais até chegar no que eu estou hoje também. Mas eu me lembro que um deles comentou comigo: eu já não vejo você com um quadro de depressão. O que está forte aqui agora é a ansiedade. E a ansiedade, eu acho que no meu caso, ela está relacionada a dois pontos. Um excesso de cobrança comigo mesmo. Autocobrança. Autocobrança sempre foi forte. A questão do perfeccionismo, de não pode ser assim, tem que ser assado. E eu me lembro, principalmente em momentos em que eu estava tratando a depressão, não, eu não posso fazer isso porque vão achar que eu sou fraco, vão falar disso e tal. Poxa, o que que uma empresa vai pensar? Uma pessoa que está numa posição de supervisor chega aqui e falar que tem depressão. Eu tinha esse medo de julgamento. Ele é fraco, ele é uma pessoa fraca, ele é fraco, e aí ele não pode estar nessa posição que ele está hoje. Eu tinha receio de tudo isso. E então, o perfeccionismo, essa necessidade, essa autocobrança de
tem que seguir por esse caminho, etc. Tal. E um pouco de excesso de futuro, sabe? O que eu queria lá para frente, tudo isso foi foi fazendo com que a ansiedade se tornasse algo mais latente. Você se lembra do que te preocupava tanto nessa época? Assim, a gente sabe que a gente não está tentando enquadrar a ansiedade ou depressão aqui num formato, mas Sim, sim. você se lembra nessa época o que que te inquietava tanto? O que que te preocupava mais? O que que Eu tinha estava um receio muito grande de ter algum prejuízo profissional, de perder um emprego e, e disso me afetar, financeiramente? afetar minha vida como um todo, pessoal, profissional, porque assim, a vida pessoal está muito ligada à Sim. profissional, você tem a parte financeira que te dá o suporte. Eu tinha muito receio disso afetar a minha vida em vários âmbitos. Eu Você tinha, morava com quem nessa época? eu morava com os meus pais. Eu tinha muito receio de ficar, vamos dizer assim, independente do segmento, a gente brinca, o mercado é sempre pequeno, as pessoas são as mesmas, as empresas são as mesmas. Eu tinha medo de, uma certa forma, isso me queimar. E eu tinha muito receio também de não melhorar. Eu tinha muito receio de chegar a uma certa fase da minha vida e aí ter olhado para trás e aquilo ter gerado muitos prejuízos para mim. E eu olhei para trás, ó, perdi, agora não tem mais jeito e e a sua vida vai ser assim. E a sua vida seguiu normalmente? A sua mãe, você está falando assim, a minha maior preocupação era meu trabalho, porque eu queria ter um bom desempenho, queria causar uma imagem positiva, não só lá, mas no meio aonde todo o meu trabalho impacta. E fora disso, ó, você teve, aí o relacionamento foi rompido, você estava se esforçando ao máximo para ficar bem no trabalho, para que todas as esferas da sua vida fossem mantidas por isso, e também a sua realização pessoal de ser uma excelente profissional, essa cobrança, o perfeccionismo, né? Essa necessidade de estar na sua posição que Uhum. você trabalhou a vida inteira para estar lá. E fora isso, mais alguma coisa aconteceu que pudesse ser um fator desencadeador da ansiedade? Ah, muitas coisas aconteceram, né? Quando eu senti que a situação da depressão já estava equalizada e a ansiedade começou a aparecer, foi um processo também para eu aprender a lidar com isso. Hoje eu olho para trás, realmente, sou outra pessoa, mas ainda estou longe da perfeição, né? É um processo, é uma luta diária. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu trato isso e é algo que espero que um dia não precise mais tratar. Hoje já estou numa situação muito melhor, mas é um processo até chegar aqui. A caminhada ela é longa e nesse meio tempo muitas coisas vão acontecendo que de uma certa forma são gatilhos para você. Então, é, 2010, mais ou menos, pouco tempo depois quase que um pouquinho depois, mas em paralelo com esse processo todo de depressão, de sair da Samsung, minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer. Começo a gente não tem muita ideia do que está acontecendo, acha que não, ok, é algo que a gente vai conseguir cuidar, tratar, mas à medida que o tempo vai passando e você vai começando a perceber realmente uma queda cognitiva, queda de comportamento e realmente o avanço da doença, isso foi me afetando, porque eu via também a luta do meu pai, da minha família ali, principalmente o meu pai que conviveu com a minha mãe 60 anos, né? eh, Preocupado em cuidar da minha mãe, e meu pai sempre com aquilo na cabeça, ele comentava conosco: ah, não, se Deus quiser, a gente vai conseguir, vai aparecer aí uma cura, e a gente Ele era muito conversava, confiante ele era muito na cura. confiante, e a gente conversava com meu pai, falando: pai, enquanto é uma doença que não tem tratamento, a gente precisa cuidar da mãe. Meu pai, por um momento, ele largou um pouco mão até dos cuidados com ele mesmo, sabe? E vivia em função da minha mãe. Aquilo, a gente convivendo com aquilo, E você diretamente morando junto com eles, aquilo era um né? processo que me afetava muito e, e também via meus irmãos ali juntos, todo mundo sofre, aquilo me gerava muita ansiedade. E aí, em 2014 para 15, em final de 14, meu pai faleceu, ele infartou. Enquanto a sua mãe ainda estava em tratamento de Alzheimer, Minha mãe estava no tratamento da fase inicial, eh, já na fase intermediária, vamos dizer assim,
mas muito bem assistida, fazendo o tratamento apropriado, eh, a situação, o avanço da doença controlado Da possibilidade, né? dentro do que é considerado ok para um tratamento de Alzheimer. E meu pai, num processo em que sofria muito com isso, largou um pouco mão dos Dos cuidados próprios com ele, cuidados. etc e tal. Isso culminou. Minha irmã comentava muito comigo que meu pai chegou a falar uma ou duas vezes que ele ia em consultas com a minha mãe e por uma ou duas vezes o médico que acompanhava a minha mãe até meio que puxava a orelha do meu pai falando: Senhor Hortêncio, a dona Irene está sendo assistida, o senhor precisa relaxar um pouco porque senão daqui a pouco o senhor vai embora e ela fica. E foi o que aconteceu. E assim, Algner, enfim, são muitas situações, são muitas batalhas para lidar ao mesmo tempo, né? E é por isso que, de novo, você é um exemplo de força e superação realmente, porque é, tratar da saúde mental e tratar de situações que deterioram a saúde mental como essa é realmente uma questão para. São questões para pessoas muito fortes. A gente só descobre que é forte, que pode lidar com isso quando acontece. Então, durante o tratamento da sua mãe, em que ele tinha esperança de que surgisse uma cura, ele infartou. Houve algum momento em que vocês sentiram que tinha alguma coisa errada com a saúde dele ou realmente foi uma coisa repentina? Não, a gente não sentia, a gente só sentia ele deprimido, triste. Triste. E eu confesso que eu, particularmente, não me atentei para isso, mas eu me lembro que assim, o meu pai sempre foi uma pessoa cuidadosa do ponto de vista de consultas regulares ao médico, tomava remédio para pressão, ele fazia caminhada, e essas coisas ele foi abdicando, sabe? Foi parando de fazer. E aí isso realmente provavelmente gerou algum prejuízo à saúde dele que eu desconhecia, que nós desconhecíamos e que aí gerou o infarto. Então a gente não percebeu, eu não percebi muito que meu pai não estava mais fazendo tendo esses cuidados com ele mesmo. Uhum. E isso ocorreu porque ele, ah, desde o diagnóstico, as atenções dele ficaram voltadas para minha mãe. Certo. Desde o diagnóstico do Alzheimer 2010, certo? Foi 10? Isso foi, por aí, Foram 10. 4 anos de muita luta, de muita dedicação, de uma total atenção para sua mãe. Foram 4 anos, né? Que isso veio acontecer em 2014. Exatamente, 4 anos. E isso deve ter afetado muito, e você, mesmo afetado, precisou ficar forte para cuidar da sua mãe, porque afinal de contas, ela ainda morava com você nessa época? Sim, sim, eu sempre morei com eles. Ah, e aí, a perda do meu pai foi um processo extremamente doloroso, né? Porque chegou um momento em que realmente eu e meus irmãos, a gente havia perdido o nosso pai. E o meu pai, ele sempre foi o braço forte da família, né? Ele Todos, era realmente o condutor, o ele é em capitão. todos os aspectos, sabe? Então, quando isso aconteceu, eu particularmente falei, e agora? E agora, José, com você? O, como faremos, né? Minha mãe com Alzheimer, eu trabalhando, os meus irmãos com a vida, trabalhando, todo mundo com sua Eles são vida, casados, têm as são suas casados, com famílias? suas famílias, mas somos próximos, né? E até que precisamos entrar num processo de buscar cuidador para ficar com a minha mãe. Então, tudo isso foi novo e chocante, sabe? No começo, meu, olha que ponto chegou a situação. Minha mãe precisa ficar agora com uma cuidadora. Minha mãe sempre foi uma pessoa Ativa. tão ativa, independente, alegre. O Alzheimer foi transformando isso. E, e, e aí também foi um processo, porque o Alzheimer traz um declínio cognitivo, ele tem uma curva de queda natural, é um tempo de vida da doença, o ciclo da doença. Só que com a perda do meu pai, nós percebemos que isso acentuou. Foi mais rápido dali para frente. Isso prejudicou, o desenvolvimento positivo que ela estava tendo, né? Exatamente. Ela A teve um declínio estabilidade momentânea. cognitivo nesse período muito mais acentuado do que normalmente teria, com a perda do meu pai. E para nós foi muito difícil. Bem nesse período, eu pouco tempo depois eu entrei na Cooper Vision, que é a empresa que eu estou hoje. Está há quanto tempo lá? Eu estou lá há 9 anos. Uau! E aí foi um processo também difícil lidar com tudo isso, sabe? Porque minha mãe estava com a cuidadora, ficou um tempo com cuidadora, até que o declínio cognitivo chegou já na fase entre intermediária e avançada, que o próprio médico da minha mãe falou, olha, agora não dá mais para ela ficar em casa, ela precisa ir para uma clínica para ser assistida, porque minha mãe já havia perdido deglutição,
Ela já tinha dificuldade de locomoção para se alimentar, para fazer coisas básicas. Você precisava administrar isso, administrar seu trabalho, que era uma coisa que você também estava ali Exato, muito, dedicando muita energia, e se dedicar também aos cuidados da saúde mental. Estava exato. se desdobrando assim, Não mais ou era menos. fácil, foi tudo muito complicado. E até o ponto em que houve essa decisão, eu relutei bastante no começo, não queria aceitar e tal. Até que nós colocamos a minha mãe numa clínica que foi fundamental para ela, sabe? Foi uma decisão, depois a gente olhou para trás e foi uma decisão muitíssimo acertada, porque minha mãe ganhou qualidade de vida, a doença Ah, que bom. o processo estabilizou, mas era tudo novo para nós, sabe? Então eu fico pensando, poxa, eu vou voltar para casa agora, minha mãe não tá lá. Ela tá numa clínica. E aí tudo muda, era Isso contato acaba com mexendo um clínica, era pouco também, visita. né? Eu confesso que para mim sempre foi difícil. Mesmo visitando a minha mãe, eu não conseguia ficar muito tempo lá na clínica, vendo toda aquela situação. Para mim era muito Angustiante. doloroso, sabe? Eu acho que os meus irmãos lidavam melhor com isso, porque eu considero que nesse aspecto eles eram mais fortes, sabe, do que eu. Para mim era muito difícil. Tudo era difícil para mim. Eu me lembro que a primeira vez que eu dei banho na minha mãe, que eu precisei Fazer tudo. trocar trocar uma peça de roupa da minha mãe. Isso tudo para mim chocava muito, assim. Então, Eu esse imagino. processo dela estar na clínica, eu não lidava tão bem com ele, sabe? Sim. E aí, isso foi para mim, assim, um abalo emocional muitíssimo grande. E como é que foi, como é que ficou a ansiedade e a depressão nesse momento aí? Você acha que A isso depressão estava já bem estava controlada, porque estabilizada? eu acho que eu estava acompanhando, tratando, né? Uhum. Mas era um momento muito angustiante para mim, muito angustiante. A ansiedade realmente, assim, no, altíssima. E aí eu fui fazer um acompanhamento médico, porque eu pensei, eu preciso cuidar um pouco de mim também, porque senão daqui a pouco, né, Você não fica bem para cuidar nem eu de vou você, nem pirar e muito vai menos voltar de. a acontecer tudo o que acontecia lá atrás. E aí eu, num check-up, para voltar a correr, eu fui no Encore, eu me lembro que a cardiologista que me atendeu pegou olhou os meus marcadores sanguíneos e viu que da tireoide não estava legal, sabe? Eu já vinha sentindo alguma coisa assim. Achava que era hipertiroidismo por conta da minha ansiedade, etc e tal. E aí o exame de imagem que eu fiz junto com os exames de sangue, um ultrassom identificou um nódulo na minha tireoide. E aí a cardiologista me encaminhou para um endócrino, eu fui para o endócrino, ele falou, vamos investigar, eu fiz uma punção e aí é, foi identificado um tumor maligno na minha tireoide, Uau. um câncer de tireoide, na virada de 17 para 18. E aí o próprio endocrinologista me encaminhou para um cirurgião de cabeça e pescoço. E aí fiz um acompanhamento, ele falou, é realmente a casa de cirurgia, fiz a cirurgia, precisei tirar a tireoide, depois eu precisei, o exame que se faz depois da cirurgia, eu não lembro o nome dele exatamente, Eu não sei. é, porque depois da punção tem ainda um exame para Para de verificar o comprovação, para tipo ter certeza. de tumor que é, etc. Biópsia. É uma É biópsia. como se fosse assim, né? E aí o tipo de câncer que era, eu precisei, depois da cirurgia, fazer tratamento com iodo radioativo, é uma aplicação. Então, fui para o hospital, fiquei lá internado, fiz. Então, tudo isso aconteceu nesse processo em que minha mãe estava lá na clínica, a gente lidando com tudo isso. Minha mãe já não tinha percepção de nada do que estava acontecendo, etc e tal. Felizmente, foi um processo muitíssimo bem conduzido, sabe? Que bom. Eu cheguei no INCOR para fazer o check-up na hora certa, eu fui conduzido para a pessoa certa, Pelo médico o certo. endocrinologista certo, que me encaminhou para o cirurgião certo, sabe? Eu acho que tudo deu muito certo. Foi uma jornada de sucesso essa Eu falo que foi saúde. coisa de Deus, assim, sabe? E aí o tratamento foi muito bem sucedido, passei por isso, mas aí, né, imagina, intensifiquei sessão de terapia, porque eu passei um processo pós-operatório em que eu dei uma surtada. Imagino. Eu tive que lidar com o diagnóstico de câncer. Câncer de tireoide, ele é um câncer hoje altamente tratável. Chances de cura são superiores a 99%, desde que pego cedo. E tudo aconteceu comigo dessa forma. Só que você entra em parafuso. Eu me lembro que depois eu já estava curado, tratado, fazia o acompanhamento. Ah, e foi um processo, porque depois do câncer, e depois do tratamento com iodo,
eu precisei fazer um acompanhamento, que ele dura 5 anos, né? Então, no começo você vai no médico a cada 30 dias, depois vai a cada 40, depois um mês e meio, dois, a cada 6 meses, até que você tenha alta. Então, durante todo esse processo foi um sofrimento eterno, porque eu me lembro que eu em casa, olhando no espelho, eu identificava, às vezes era uma espinha, com alguma coisa Você aqui, fica muito, um pouco sabe? neurótico Eu com o falava, medo, nossa, né? o câncer voltou. Isso me fez pirar. E aí só a terapia que me salvou realmente. É, Wagner, é muito bom conversar com você. Ficaríamos aqui para mais uma hora. É até legal que a gente já vai deixar aqui, ó. Próximo convite do Elgner, a gente só não tem data, mas a gente já tem o próximo convite para você contar um pouco mais detalhado isso que aconteceu, que é muito sério e que eu tenho certeza que tem gente que está ansiosa para ouvir. A gente precisa finalizar, né? Nosso tempo aqui hoje é limitado. E aí, para fechar mesmo aqui para os nossos convidados, você até pode olhar lá para sua câmera específica e dizer para as pessoas que estão ouvindo a gente, tendo passado por tudo isso, essa junção de uma série de invertidas que a vida te obrigou a lidar com ela, você não Aham, pediu aquilo, foi acontecendo. exatamente. Enquanto você lidava com uma coisa, estava quebrado com ela, outra acontecia, e aí, enquanto você está quebrado, você foi sendo quebrado mais vezes e mais vezes e mais vezes. Tantas vezes quantas você jamais imaginou que você seria capaz de sobreviver e ficar de pé. Então, eu queria que você finalizasse nosso programa aqui hoje, no seu episódio, deixando um recado para as pessoas. O que que você pode dizer para outros Elgners que estão enfrentando problemas psicológicos, que têm uma batalha para se manter numa carreira estável, que é o que você está hoje, que enfrenta essa situação mesmo de problema com doenças na família que precisa tratar, e é um polo de ligação entre a família. O que que você tem para dizer para as pessoas? Deixa uma mensagem de paz, de reconforto, de quem é o Elgner hoje e de quanto isso te transformou e quanto isso pode transformar as pessoas. Bom, eu quero dizer o seguinte, qualquer questão relacionada à saúde mental, câncer, isso não é necessariamente uma sentença de morte, sabe? Não é uma sentença de morte. É, a gente precisa exercitar mais, e é um conselho que eu dou aqui para as pessoas, olharem mais para dentro de si, né? Para conseguirem identificar situações que não estão apropriadas e buscar ajuda, sabe? Não ser omisso com relação a isso, achando que é passageiro, daqui a pouco eu estou melhor. Não. Não negligencie isso, cuide da sua saúde, busque ajuda dos profissionais apropriados. Hoje a gente tem uma estrutura, eu acho, sabe, olhando a última década, estrutura muito melhor em vários aspectos. Nossa rede pública é fantástica, o SUS. É, busque ajuda, não sofra em silêncio, compartilhe, sabe? Se você tem rede de apoio, compartilhe isso com a sua rede de apoio para um melhor acolhimento. E se você não tem rede de apoio, busque tentar construir uma com apoio de profissionais, um psicólogo, um médico, pessoas próximas. Construa a sua rede de apoio e, e não desista, porque é um processo que não é da noite para o dia, mas é um processo que tem começo, meio e fim. Sabe, eu sou uma pessoa muito afortunada porque eu tenho uma vida muito boa, sabe? Eu tenho um emprego legal, eu tenho uma vida legal, eu tenho amigos maravilhosos, eu tenho uma família maravilhosa. Hoje me considero uma pessoa bem-sucedida no trabalho, estudei, ralei para isso e, e mas se eu não tivesse cuidado da minha saúde, nada disso teria acontecido, sabe? Então são coisas que a gente nunca pode deixar de olhar e não deixar para fazer isso só quando acontece um problema. Trabalhar a prevenção, trabalhar essa questão de você olhar para dentro de si, o autocuidado o tempo todo é muito importante. E isso ajuda muito até pessoas próximas, porque hoje o nível de entendimento que eu tenho sobre algumas coisas, o acolhimento que você pode dar para as pessoas, ele é diferente. De repente você evita as pessoas ou pula algumas jornadas dolorosas, ajuda pessoas a pularem essa jornada dolorosa que você passou por ela. Então, por exemplo, eu tenho uma equipe grande hoje de trabalho, sabe? Eu estou muito atento, não só à cobrança por resultados, mas eu estou muito atento a clima e à saúde mental das pessoas que estão ao meu redor. Que bom. E, e já aconteceu, inclusive, de eu precisar acolher pessoas de trabalho e foi
e foi muito positivo isso, sabe? Você está preparado hoje, Exato, mais preparado para fazer isso. exatamente. Elgne, obrigada mesmo Imagina. por se abrir com a gente. Foi tão gostoso esse papo, uma delícia. A gente vai voltar aqui mais vezes se você tiver disponibilidade. A gente vai, porque a gente sabe que você tem muito para ensinar. E é isso, então por hoje é isso. Muito obrigada a todo mundo. Até o próximo. Muito E um obrigado pela beijo. participação, pela oportunidade. Fico contente. Eu falo muito, tem muita coisa para falar, Vai falar mas mais. eu acho que foram pontos realmente importantes de Muito, externar para muito as pessoas. importante. Obrigadão, Eu que agradeço. Elgne. Tchau, tchau, pessoal.